Vamos lá, começando aqui mais um dia do nosso estudo. Nós vamos continuar na sequência dos nossos trabalhos mais um capítulo, o estudo de mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos entrar no capítulo 6, Cristo Consolador. E nesse capítulo nós teremos alguns pontos interessantes a estudarmos, principalmente a respeito do caráter consolador que o Espiritismo tem para todos nós e que nós utilizamos essa ideia com tanta propriedade, muitas vezes sem entendermos do porquê vemos na doutrina espírita como o Consolador prometido. Então nós teremos o jugo leve, que é o primeiro item desse capítulo. Depois nós teremos o Consolador prometido, e nas instruções dos Espíritos teremos aqui algumas mensagens a respeito do advento do Espírito Verdade. E isso porque nós temos lá no Evangelho de João uma passagem em que Jesus disse que enviaria o Consolador prometido. Então nós vamos fazer uma relação sobre aquela passagem do Evangelho, a mensagem do Espírito Verdade, ou de Jesus mesmo, mensagens publicadas aqui no capítulo 6, e entendemos depois por que o Espiritismo tem esse caráter. Então vamos lá. Consolador prometido, nós temos aqui então o item número... deixa eu pegar aqui rapidamente. O item número 1, o jugo leve. Espera só um instantinho que eu fechei a página errada. Temos aqui então calma, prontinho. Então aqui Kardec começa trazendo para nós uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. E é uma passagem muito conhecida de todos nós, mas também muito incompreendida pela maioria. Vinde a mim todos os que andam em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Antes de entrarmos aqui nos esclarecimentos que Kardec apresenta para nós, vamos entender um pouquinho sobre toda a trajetória de um espírito durante o seu processo evolutivo, nas suas intermináveis indas e vindas ao mundo físico. É importante a gente sempre usar essa perspectiva de que nós estamos sempre vindo para o mundo físico, nós não estamos sempre indo para o mundo espiritual. E existe uma diferença sutil nessas duas colocações, porque dependendo de onde nós nos vemos como habitantes, é de onde nós partimos. Então nós viemos para o mundo espiritual, nós estamos vindo para o mundo físico. Vindo do mundo espiritual, nós estamos vindo para o mundo físico, e depois retornamos ao mundo espiritual. Diferentemente daquela outra perspectiva, quando a gente diz assim, nós estamos constantemente indo para o mundo espiritual, como se aqui fosse o nosso local de origem. Então é importante que nós alimentemos sempre essa ideia, cultivemos para que ela floresça, para que a gente sempre tenha em mente que o nosso ponto de origem é o mundo espiritual. E isso será para nós de grande proveito por nos entendermos como espíritos imortais, por percebermos que a nossa presença aqui no mundo físico é temporário, por percebermos que os desafios que nós enfrentamos aqui no mundo físico também têm um prazo de validade, tem a sua duração, que os nossos entes queridos, que as pessoas do nosso convívio também retornarão ao mundo espiritual, porque lá é o seu ponto de origem. Então, sempre vemos dessa forma. São situações sutis, André, que a gente acaba muitas vezes não percebendo, mas a gente vê assim que, quando se trata de neurolinguística, a gente ouve muito isso em palestras de psicólogos, desses motivadores, que
que fazem essas apresentações em palestras, em escolas, em grupos religiosos, filosóficos, eles utilizam palavras apropriadas para provocar um impacto em nós, mas um impacto que é silencioso. Mas é aquela semente que começa a germinar, que muda algo dentro de nós, que muitas vezes nós não nos damos conta. Por que eu comecei a me sentir diferente? Foi porque aquela pequena mensagem foi absorvida sem que o meu consciente tivesse atento a isso, mas que o meu subconsciente captou. Então é importante sempre nós termos isso como clareza. Isso então não é uma jogada de neurolinguística, mas é um esclarecimento real. Nós somos espíritos. A nossa origem é um mundo espiritual. O nosso destino é a evolução espiritual. Então o mundo físico para nós é temporário. Nós olhamos então, se nós pudéssemos usar uma figura de linguagem que falasse sobre o mundo espiritual acima e o mundo físico abaixo. Nós poderíamos dizer então que, pensando dessa forma, nós estamos vendo o mundo físico de cima para baixo. Ou seja, do mundo espiritual nós observamos o palco terreno, onde nós vamos então passar uma pequena temporada. E olhando ao nosso lado, vemos os nossos familiares, vemos os nossos amigos, vemos as pessoas que dividem conosco esse mesmo cenário, um cenário de pequena dimensão, dentro do nosso círculo íntimo, um cenário de média dimensão, que envolve as pessoas do nosso dia a dia, do nosso convívio, seja do mundo físico, seja no mundo virtual, e também desse cenário de maior dimensão, que engloba exatamente o mundo como um todo. Então nós começamos a observar que se nós estamos aqui temporariamente, todos que estarão aqui também, ou todos que estão aqui, também vivem temporariamente. Muito bem. A partir desse entendimento, nós começamos então a analisar a trajetória de um espírito nesse percurso evolutivo que ele precisa trilhar. Então ele começa, a gente não conhecendo a origem das suas experiências, a gente parte de um ponto fixo, considerando o passado, mas sem relevá-lo nesse momento. Então a gente ele parte de um momento, então ele começa a fazer um planejamento reencarnatório. Ele trouxe algumas experiências do passado, que para nós agora não é relevante, né, explorar esse tipo de detalhe. Mas então ele tem ali necessidades de progresso, trazendo ali imperfeições do seu caráter, trazendo ali limitações do seu intelecto, trazendo compromissos inacabados ou desequilíbrios que foram provocados. Então ele começa a planejar o seu retorno ou a sua vinda aqui para o mundo físico. Começa a analisar quais são suas provas, quais são suas expiações, começa a pesar qual exatamente as dificuldades que ele terá que enfrentar durante as suas experiências. E, naturalmente, ele considera tudo isso na teoria. Então ele diz assim, quando eu reencarnar, eu vou então viver uma experiência de relacionamento desse tipo, eu vou viver determinada situação de saúde social, e tudo isso, vamos dizer assim, né, como nós podemos dizer com facilidade, tudo isso no papel, muito fácil de ser compreendido. No momento em que ele reencarna e ele começa, digamos, a sentir na pele o efeito dessas experiências, muitas vezes ele tem vontade de desistir. Até porque a grande maioria de nós, ainda nessa nossa condição, ainda opta pelas experiências de um modo meio rebelde. Ou seja, tá, eu tenho que fazer, né? Então fazer o quê? Então vamos fazer. Nós não temos aquela consciência dizendo, realmente eu errei, realmente eu preciso resolver esse problema, e eu quero resolvê-lo com toda a coragem, com toda a disposição. Então, como crianças que vão para a escola, nós pensamos assim, eu tenho que ir hoje mesmo,
tá bom, vai, eu vou. E aí, estando na escola, muitas vezes encontra companheiros de jornada, uma experiência aqui, outra ali e tal, mas de um modo geral é sempre com uma certa resistência que nós aceitamos as nossas provas. Seria muito mais fácil se nós pudéssemos escolher quais provas nós queríamos, porque aí então nós deixaríamos de lado aquilo que seria chato, que seria doloroso, que seria problemático, e escolheríamos naturalmente somente as experiências prazerosas. Então escolhemos ali, com a ajuda dos espíritos amigos, tudo aquilo que diz respeito às nossas necessidades. Reencarnamos, começamos a viver as experiências, desde cedo para muitas pessoas, a partir de um determinado momento para outras pessoas. Muitas vezes nós trazemos desafios desde o início da nossa vivência, seja no que diz respeito à nossa condição física, à nossa condição familiar, à nossa condição social. Não temos crianças que são abandonadas, crianças que são agredidas, violentadas, não temos crianças que nascem na miséria, crianças que já nascem com doenças genéticas ou com doenças congênitas. Bom dia, pessoal. Então temos ali aqueles que começam desde o início vivendo as suas experiências. Outros começam então a seguir um percurso, vamos dizer assim, dentro da normalidade, até que em determinado momento ele começa a viver experiências. Seja uma perda de um ente querido, seja um relacionamento que começa, seja uma transformação na sua vida no que diz respeito à questão de saúde, à questão social. E aí então ele começa a aplicar aquele planejamento que foi feito no mundo espiritual. Se nós temos o entendimento de que a nossa vivência aqui no mundo físico é temporária, nós começamos então a lidar com esses problemas de um modo temporário, ou com o entendimento de que eles são temporários. E aí temos assim aquela disposição, porque nós temos a consciência de que aquilo não é para sempre, de que aquilo um dia vai acabar de uma forma positiva, se nós lidarmos com ele de uma forma positiva. E aí então começamos a viver no nosso cotidiano com mais cautela, com mais cuidado, com mais disposição, porque essa nossa consciência dessa realidade espiritual que nós vivemos é algo que provoca em nós um efeito positivo. Mas, tradicionalmente, nós fazemos esse planejamento no mundo espiritual, e quando chegamos aqui no mundo físico, pelo fato de nós estarmos envolvidos em determinadas culturas, determinadas crenças ou determinados dogmas, essa recordação, essa realidade, ela simplesmente adormece. A gente poderia dizer que simplesmente desaparece, mas ela não desaparece, porque o espírito continua ainda vivendo experiências, seja durante o sono, seja experiências que ele considera místicas, seja alguma coisa meio fantasiosa, seja alguma coisa que para ele pode ser através da mediunidade, alguma coisa real, mas que ele não tem compreensão. Então ele não desaparece, ele acaba adormecendo essa compreensão. E aí então ele vê aquele problema, e como ele entende que a sua vida se restringe àquele pequeno intervalo, ele passa então lamentando, esperando o momento para aquilo acabar. E por que ele diz assim, eu não vejo a hora disso acabar? Primeiro porque ele não tem compreensão do que gerou esse problema. Então ele acredita que simplesmente a vida não trouxe para ele a aventura que ele esperava. Que ele imaginava que ele poderia ser feliz, e infelizmente, por obra do acaso, por uma questão de azar, a vida trouxe para ele essa experiência difícil. Então ele fica assim, realmente eu não tive sorte na vida, a vida foi muito cruel. Ou ele fala, mas sem a convicção, não sei o que eu fiz para Deus para poder merecer isso. Então ele sempre vê como um castigo, como uma falta de sorte. E aí então ele vai vivendo as experiências, torcendo para que aquilo acabe. E quando acabar para ele, vai ser simplesmente o alívio da dor que ele está vivendo. Mas ele não imagina do que ele pode colher daquela experiência que ele está vivendo. Então quando nós falamos sobre um tema como esse, um jugo leve, o jugo, muitas vezes a gente fala isso com muita facilidade, com muita frequência, né, com muita fluidez, mas não compreende o seu significado. O jugo nada mais é do que aquela madeira, aquela peça de madeira, que é colocada no pescoço dos bois para puxar um arado, para puxar uma carroça. Aquilo é um jugo.
Então, quando nós falamos que nós temos o nosso jugo, dentro de uma figura de linguagem, mas primeiro usando essa imagem real, é como se nós estivéssemos presos aqui no nosso pescoço, carregando nos nossos ombros, uma peça que fizesse com que nós arrastássemos uma carroça carregada com algum tipo de material. Então nós seríamos aquele animal hoje, seja um cavalo, exatamente, né, Zé? Então nós temos ali a vaca, o cavalo, o jumento, puxando então aquela peça, aquela carroça, aquele meio de transporte, carregando uma grande quantidade de material. No nosso caso, dentro dessa figura de linguagem, nós estaríamos então carregando os nossos problemas. E aí, dentro daquele planejamento reencarnatório, cada um de nós tem então uma determinada carga. E nós estamos então arrastando dia após dia, todos os dias que nós levantamos, vamos dormir com esse problema, acordamos com ele de novo, passam-se dias, semanas, meses, anos, décadas. E aí então a gente fica se perguntando, meu Deus, quanto tempo isso vai demorar? Sempre vivendo nessa característica de lamentações, muitas vezes de revolta, de rebeldia, contra esse peso que nós infelizmente temos que carregar por uma questão de infelicidade ou um castigo divino. E aí então, quando nós estudamos numa passagem evangélica como essa, em que Jesus diz, vinde a mim, todos os que andam em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O fardo, a gente lembra, nada mais é do que aquele pacote amarrado, né, de tecido, de madeira, de feno, de palha, qualquer coisa do gênero, de sacos plásticos. Então tem aquele fardo enorme sendo carregado por todos nós, assim como também puxando aquele jugo pesado que nós temos como compromisso espiritual. E aí então Jesus vem dizendo assim que nós poderíamos então carregar o jugo que ele tem, que é um jugo leve, que é um fardo também leve, que é um jugo suave. E aí nós ficamos assim, mas como é que nós podemos entender isso? As religiões cristãs de modo geral, bom dia pessoal, bom dia fraterna. As religiões cristãs de modo geral, estudando aquilo que o Evangelho traz para nós de ensinamentos, quando falam assim, nós temos que nos entregar a Jesus. Nós ouvimos muito esse tipo de chavão ou de declaração, que nós nos entregamos a Jesus, que nós vamos seguir a Jesus. E nós aqui espíritas também estudando, dizendo que nós podemos carregar o jugo dele, que é suave, que é leve. Como é que nós podemos interpretar tudo isso? Kardec então traz para nós esse esclarecimento. Ele diz assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que Cristo veio ensinar aos homens. Então até essa primeira frase é importante para nós então destrincharmos exatamente o que ele quis dizer. Encontramos sua consolação na fé no futuro. Como nós dissemos, retornando ao nosso ambiente de origem, ou retornando ao mundo espiritual, nós então, quando devidamente resolvidos com relação às nossas provas, às nossas expiações, sendo bem-sucedidos na missão a que nós nos propusemos a cumprir, nós retornamos ao mundo espiritual sem mais esses sofrimentos. Porque de modo geral nós percebemos que as misérias que nós encontramos no mundo hoje dizem respeito à fome, à falta de uma habitação, falta de uma condição social, algo que o espírito não precisa. O espírito, sendo imaterial, ele não tem a necessidade
desses recursos que o mundo físico acabou privando. Depois ele fala sobre as decepções. As nossas decepções, lembrando aquela passagem de Emmanuel, ele diz que só se desilude quem se ilude. Então muitas vezes as nossas decepções, elas estão relacionadas com as nossas expectativas que alimentamos aqui no mundo físico. As decepções com relação a uma pessoa, dentro de um relacionamento, seja afetivo, seja familiar, seja profissional, seja social. Quando eu falo social, a gente fala de amigos, conhecidos, pessoas com quem nós encontramos no nosso cotidiano, né? Bom dia, Rô. Decepções com relação a um sonho que nós alimentamos. Naturalmente esse sonho ou esses sonhos estão relacionados com as nossas ambições, com os nossos interesses do mundo físico. Eu tinha muita vontade de viajar, de ser rico, de comprar, de vender, e não deu certo. Então eu fiquei decepcionado. No mundo espiritual, então, pelo menos naquilo que diz respeito às decepções do mundo material, das posses, das propriedades, dos objetos, do consumo, no mundo espiritual isso simplesmente desaparece. E por que eu digo apenas com relação a essas expectativas do mundo material? Porque muitas vezes nós temos ambições que dizem respeito a pessoas, a poder, a posições, e no mundo espiritual o espírito continua alimentando isso. Nós não temos assim aqueles espíritos que se tornam muitas vezes obcecados por outro espírito dentro de uma vingança, de uma relação que não foi bem consumada ou que deseja ser consumada. No mundo espiritual ele continua sofrendo com isso, mas, de um modo geral, a maioria das decepções dizem respeito ao mundo físico, tanto que muitos espíritos desencarnam e depois dizem assim: eu não acredito que eu passei tanto tempo esperando aquilo e agora aqui no mundo espiritual eu vejo que aquilo não tinha importância nenhuma. Então, de um modo geral, no mundo espiritual nós mudamos o nosso ponto de vista. Todos os sofrimentos, continuam aqui ainda nessa descrição, fala sobre as dores físicas. E aí fica muito mais fácil de nós entendermos. A partir do momento em que nós retornamos ao mundo espiritual, nos libertando do mundo físico, nós então deixamos de ter qualquer influência da matéria. E quando eu falo libertarmos-nos do mundo físico, eu falo sobre não apenas a desencarnação ou a libertação material propriamente dita. Consideramos também a libertação mental. Porque o espírito, por exemplo, vivendo uma experiência num corpo doente, num corpo limitado, no mundo espiritual, ele continuando acreditando que ainda vive aquela dificuldade, ele vai sofrer por um tempo. Aliás, todos nós. Chegando no mundo espiritual, nós ainda teremos, né, a influência do corpo físico, pelo menos mentalmente nós criaremos essa influência durante um período, e depois nós vamos então nos libertando de fato e deixando o corpo físico para lá. E aí então no mundo físico eu já não sofro mais isso. Perdas de entes queridos. Se hoje nós choramos a perda de um ente querido, chegando no mundo espiritual, tendo a felicidade, nós seremos recebidos por esses entes queridos. Então aquela dor vai cessar e o esclarecimento então vai chegar para todos nós. Isso de um modo geral, porque nós temos ali aqueles que sofrem. Lembrando que quando nós chegamos no mundo espiritual, ao mesmo tempo que temos a felicidade de sermos recebidos pelos nossos amigos, familiares, entes queridos de um modo geral, nós temos uma outra parte do nosso coração, vamos dizer assim, que chora, porque nós deixamos para trás pessoas que eram amadas. Basta a gente lembrar que dentro de uma família nós temos ali os nossos afetos, nossos pais, nossos irmãos, nossos companheiros, nossos filhos. E aí então nós vamos para o mundo espiritual e deixamos para trás pessoas que amamos. Mas aí nós aprendemos a lidar com isso, porque chegando no mundo espiritual nós começamos então a ter essa compreensão de que ali é a nossa realidade e que em breve aqueles que ficaram também vão ao nosso encontro. Então aqui o que Kardec listou para nós, falando sobre misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos,
encontram sua consolação na fé no futuro. Então, claro que nós estamos aqui ainda. O espírito chegando no mundo espiritual, ele vai ter essa aceitação e essa compreensão com muita facilidade. Só que nós estamos sofrendo todas essas dificuldades e não estamos no mundo espiritual. Mas quando nós fortalecemos a nossa fé de que é essa a nossa destinação e de que assim se procederão todas essas chegarão para nós todas essas soluções, isso faz com que nós tenhamos mais paciência. Usando aquela comparação, aquela analogia que fala sobre a vida escolar, quando nós estudamos, sabendo que vai chegar o momento em que a escola vai terminar, por exemplo, eu sei que no fim do ano, se eu estudar, se eu perseverar, eu terei boas notas, passarei de ano, entrarei em férias, e depois isso vai recomeçar no ano seguinte. Tudo bem, deixa para o ano seguinte. Mas esse ano, então, se eu fizer um bom trabalho, eu vou ter tranquilidade depois. Aí depois eu vou mais um ano, e vou chegar naquele momento em que eu vou terminar essa minha vida escolar e vou começar uma vida superior, uma vida universitária. Mas aí eu já vou fazer isso porque eu quero. Porque é exatamente aquilo que nós observamos. Até o fim do ensino médio, ou como antigamente nós chamávamos, até o fim do 2º grau, nós vamos por obrigação. Mas quando chega no momento do vestibular, nós fazemos por opção. Raramente encontramos um indivíduo que cursa um curso superior contra a sua vontade. Ele pode não gostar de estudar, não gostar da matéria, mas estar naquele ambiente para ele é algo que gosta. Afinal de contas, ele está fazendo uma coisa que ele quer, uma coisa que ele deseja, uma profissão que ele escolheu, sonhos que estão se realizando naquele momento. Então, a gente poderia considerar assim que nós somos ainda aqueles alunos do ensino fundamental, naqueles primeiros anos, em que os pais todos os dias têm que empurrar, têm que levar, vai chorando e coisa e tal. Conforme o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai criando um pouco mais de responsabilidade. Até chegarmos na condição de espíritos superiores, que é o caso desse nível superior, em que os espíritos assumem a responsabilidade e tomam suas decisões. E aí escolhem onde vão cursar, quanto tempo, que profissão, se dedicam, investem naquele seu crescimento e tudo mais. Então somos aquelas crianças começando. Mas são crianças que nós somos crianças, pelo menos quando temos esse esclarecimento a respeito da vida espiritual, né? Pois é, já começa por aí, né? Muitos têm recuperação, outros conseguem, tendo essa compreensão, se dedicam, se aplicam para resolver esses problemas. E aí então, nós, embora sejamos crianças, nós ainda temos essa conscientização de que o ano vai acabar e que nós vamos passar de ano. Pronto, resolvemos o nosso problema. E continua para nós aqui Kardec, ele diz assim, que encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. É aí que entra o ponto-chave da filosofia de vida que nós abraçamos. Quando nós observamos então que tudo aquilo que acontece na nossa vida acontece por uma questão de justiça, nós então não entramos naquele processo de rebeldia. Porque eu sei que se por acaso a minha luta é difícil, é exatamente por causa da dificuldade que eu tive numa existência anterior, ou num tempo passado, próximo, médio ou distante, em que eu criei uma situação difícil e que agora eu terei que resolver esse problema. Então eu começo a perceber que as minhas dificuldades, primeiro que são temporárias e segundo que fazem parte de um projeto de justiça, de um planejamento de justiça. E aí então eu vou vivendo dia após dia, compreendendo das necessidades que eu tenho. Como a gente falou anteriormente, se a minha ideia se restringe apenas àquele meu intervalo de vida, onde eu nasci e morri, e eu não tenho compreensão com relação ao passado, e nem compreensão com relação ao futuro, eu vou então me rebelando contra isso. Porque eu não entendo por que o outro tem e eu não tenho. Eu não compreendo por que o outro é e eu não sou.
Eu não entendo por que as coisas são tão desiguais, uns têm direito de felicidade e outros não. Por que o outro tem um casamento feliz, maravilhoso, e eu tenho essa luta? Por que os outros têm filhos maravilhosos e os outros têm filhos problemáticos? Por que os outros têm tranquilidade financeira e eu não tenho? E aí começamos a questionar isso tudo sem obter respostas. E quando nós começamos então a viver dessa forma, com essa dúvida, com essa insegurança, muitas vezes até nesse desespero, a nossa vida se torna um verdadeiro inferno. Então, quando diz para nós aqui que sobre esses ensinamentos que o Cristo veio ensinar aos homens, naturalmente que a doutrina espírita traz para nós um esclarecimento mais didático, trazendo essas informações mais detalhadas sobre o mundo espiritual, sobre as leis que regem nossa existência, enfim, informações mais completas. Nós não podemos dizer que as pessoas que não são espíritas também não sejam felizes. Dentro do cristianismo, assim como também outras propostas religiosas, né, como no caso da religião judaica, da religião islâmica, budista, enfim, outras religiões de um modo geral, eles também aprendem, embora numa linguagem diferente, nós estudamos sobre isso, lá no nosso Depois da Morte, quando Leon Denis, lá no segundo capítulo, falando sobre as filosofias do passado, ele mostrou muitas filosofias que falam de uma forma diferente sobre a mesma ideia. Então nós temos ali budistas que são muito felizes, evangélicos e católicos que são muito felizes, porque vivem essa filosofia de fato. Mas eles vivem muito mais por uma questão de fé do que por uma questão de razão. Porque a razão, ela não consegue ultrapassar aquilo que a fé não compreende. No nosso caso, quando o espírito vem e se manifesta através de uma reunião mediúnica, através de uma obra mediúnica, e vem falar para nós sobre a sua realidade, a nossa inteligência já começa a pensar, então é assim que funciona, porque eu estou ouvindo você falar. É mais ou menos a mesma coisa que no passado, quando falavam dos continentes novos, que estavam sendo descobertos, muitas pessoas eram incrédulas com relação a isso. Ah, eu não acredito que ele foi para outro continente. Isso na época das grandes navegações. Ah, mas o indivíduo falou, não sei não. Aí depois começamos a ter viagens mais frequentes, provas materiais desses novos continentes. No caso da América, no caso da Austrália, né, que eram 2 continentes que estavam sendo descobertos naquele período. E quando essas provas começaram a chegar, as pessoas começaram a se convencer um pouco mais. Mas ainda vivendo dentro daquela ideia de São Tomé. Coitado de São Tomé, né? Acabou levando uma culpa por uma coisa que... Pois é, eu também tenho um primo que também ele fala assim, mesmo acreditando, mesmo vendo tudo isso, para mim tudo isso é coisa de teatro. Mas, vamos lá, né? É uma questão de fé. Nesse caso, como nós não fomos, e as provas não são tão contundentes assim, ainda fica naquela questão de vamos acreditar nos homens. Acreditamos nas capacidades que o homem tem, acreditamos no intelecto, no potencial que ele tem de fazer tudo isso, então acreditamos que isso seja ali uma verdade. Mas, enfim, se aqui no mundo físico nós ainda temos essas dificuldades, anteriormente era com relação aos continentes. Na atualidade é com relação aos astros, fora aqui do nosso planeta naturalmente. E também vivemos essas dúvidas com relação ao mundo espiritual. Nós espíritas mesmo vamos estudar sobre isso. Lá no Caráter da Revelação Espírita, no livro A Gênese, que nós começamos a estudar ontem, fizemos ali a apresentação e a introdução, nós vamos também perceber que, apesar daquilo que os espíritos falam, nós temos ainda uma série de lacunas que ainda precisam ser preenchidas. De um modo geral, nós acreditamos na vida espiritual. Mas nos detalhes, nós temos ainda uma série de dúvidas. Então, dentro da doutrina espírita, mesmo estudando, mesmo lendo e tudo mais, ainda temos ali uma série de perguntas que ainda não foram devidamente respondidas. Pelo menos para muita gente. Eu, embora tenha ali as minhas certezas, também tenho as minhas dúvidas. Outros têm dúvidas para cá, outros têm dúvidas para lá. Médiums ostensivos têm dúvidas se o que eles estão vendo realmente é uma verdade. Médium pensa assim, mas será que quando eu morrer, hein, eu vou chegar no mundo espiritual e vou encontrar aquilo que eu estou escrevendo? Se eles têm dúvida, imagina quem não tem
ostensividade, né? Quem mede um tijolo, por exemplo. Né? Olha, pois é, né, Hermes? Ainda tem esse detalhe, né? Quando a gente começa a ter algumas experiências, a gente acha que já viu tudo na vida, né? Então já está resolvido metade do problema. Então, assim, no mundo de modo geral, a gente vê que muitas pessoas, que agora voltando àquela ideia que eu tinha, né, que eu estava começando com vocês, né? Voltando então para aquele pensamento inicial, quando nós falamos sobre os ensinamentos de Jesus, por exemplo, nós não precisamos ter necessariamente o esclarecimento que a doutrina traz para sermos felizes. Muitas pessoas, como eu falei para vocês, que são católicos, que são evangélicos, acabam aceitando essa mensagem e pela fé confiam cegamente na força dessa mensagem. E são muito felizes por isso. Então a mensagem de Jesus, quando ele fala que ele veio trazer essa mensagem, para muitos, somente a consolação já é suficiente. É como a gente chegasse e dissesse, olha, confiem, ou nós, por exemplo, como referência para as crianças, sendo pais, professores, amigos, tios, avós, a gente abraça a criança e fala, não se preocupa que eu estou aqui do seu lado. Então já é o suficiente, a criança já se sente confiável. Para outras situações, é mais importante nós chegarmos e falar assim, ó, vem cá que eu vou te mostrar como é que nós vamos resolver esse problema. E aí então as resoluções começam a fortalecer a nossa confiança, porque nós vimos as coisas acontecerem. Então nós começamos a usar a nossa razão para ter essa certeza. Então nós espíritas buscamos, pela possibilidade que esse conhecimento nos proporciona, fortalecemos a nossa fé através dessa razão, dessa certeza, dessa convicção. Então aqui, como a gente viu, primeiro a fé no futuro e depois a confiança na justiça. Para nós espíritas, vendo exatamente, tendo contato com esses ensinamentos, e quando Jesus fala que o meu jugo, através dos meus ensinamentos, nós temos na doutrina espírita, sendo ele o coordenador de tudo isso, uma série de informações e exemplos que dão para nós essa certeza. Então, se eu tenho dúvida, ou se eu tenho dificuldade para lidar com essa situação que eu vivo no meu cotidiano e me rebelo contra isso, mesmo sendo espírita, isso mostra que o conhecimento para mim é interessante. Mas a realidade acaba sendo muito maior. E isso mostra que a minha convicção não está tão solidificada assim. Porque se eu tenho essa certeza, então não tem problema nenhum. É mais ou menos quando nós chegamos com uma determinada doença num pronto-socorro, que nós conhecemos, em médicos que nós confiamos, a gente simplesmente deita na maca e diz assim, pronto, estou entregue na mão das pessoas que vão me ajudar. Agora imagina se a gente vai num pronto-socorro em que vê cheio de pessoas esperando, pessoas no chão, falta de médicos, e você fala, meu Deus do céu, que Deus me ajude. E aí então a gente joga a confiança numa força superior. Mas nós não estamos convictos de que aquilo pode ser assim. E quando a gente fala sobre justiça de Deus, é uma justiça que não falha. Porque eu sei que é uma matemática precisa. O resultado do meu trabalho vai determinar para mim como será o meu futuro. A minha falta de dedicação num trabalho também vai me mostrar isso. Então, naquela escola em que os professores são confiáveis, em que a didática é perfeita, se eu não estudar para uma prova, eu vou mal. Se eu estudar, eu vou bem. Porque eu confio naquilo que os professores me ensinaram. Então, dentro dessa filosofia de vida que nós temos, dentro dessa filosofia, nós começamos então a ver o efeito que isso provoca em nós, serenando os nossos corações, acalmando as nossas emoções. Porque nós vemos que tudo aquilo que acontece à nossa volta tem uma razão de ser, e o trabalho que nós vamos realizar será suficiente para resolver esse problema. Dentro da justiça de Deus nós não temos esforços que são desperdiçados. Toda a energia é considerada. Se eu trabalho arduamente dentro dessas leis morais que fazem parte dessa lei divina, significa que o resultado não dá outra. É positivo, serei bem-sucedido. Serão consideradas as minhas fraquezas, serão consideradas as minhas virtudes, jamais vou ficar desamparado. É preciso isso, é uma matemática que ela não tem dúvida. Nós, aqui no Brasil principalmente, estamos vivendo uma fase onde muitas
descobertas estão sendo feitas com relação a corrupções, a desvios, a falta de caráter, muitas vezes nós transferimos também essa insegurança nas pessoas e nas instituições também para as religiões. Como é que nós vamos confiar nos homens se os homens estão fazendo tudo isso? E aí então vendo esses ensinamentos que nós temos hoje, porque se nós não percebemos ainda, tudo aquilo que nós acreditamos hoje se baseia na confiança que nós temos num trabalho feito por um homem e nos espíritos que o assessoravam. Nenhum de nós conseguiu comprovar isso na prática, comprovar o trabalho que Kardec fez. Você estava lá? Você viu? Você acredita mesmo que ele falou com os espíritos? Já ouvi discursos assim. Você está lendo uma coisa que é muito bonita, mas você tem certeza que aconteceu assim? Então nós depositamos a nossa mão, a nossa confiança, nas mãos de um homem que para nós está acima de qualquer suspeita. Então a gente vê que até mesmo as nossas crenças, nos trabalhos mediúnicos, por exemplo, de Chico Xavier. Você confia no Chico? Tem certeza que foi assim? Tenho, porque por aquilo que ele demonstrou nós confiamos no seu caráter. Consequentemente o seu trabalho também é digno de confiança. Então a nossa doutrina também se baseia nessa questão de confiança. Só que é uma confiança que ela é construída pela nossa razão. Pelo fato de nós estarmos estudando, pesquisando, comparando, a gente vai separando o joio do trigo. Lembrando que dentro dessa comparação de joio e trigo, né, a gente lembra que o trigo é aquele grão que naturalmente vira para nós o alimento primordial, e o joio é uma planta, uma erva daninha, que ela se assemelha muito durante o seu processo inicial de floração ao trigo. Então chega uma hora que, se você por acaso cortar prematuramente o trigo e o joio junto e moer os dois, você acaba estragando o trigo, porque ele fica azedo, ele perde as suas características naturais. Então chega um momento em que o joio começa a florescer, o trigo também começa a florescer, e depois você consegue claramente diferenciar um do outro. E aí você joga fora. Então essa nossa maturidade, esse nosso cuidado em estudarmos, por isso que os Espíritos dizem, né? Amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Essa instrução é fundamental para todos nós. Até mesmo em Jesus. Você confia em Jesus? Você confia nos homens que escreveu a história de Jesus? São perguntas que nós não podemos ter medo de fazer. Ah, mas isso aí acaba enfraquecendo a fé das pessoas. Então é porque a fé dela não é racional. Porque a fé dela se abala facilmente com qualquer pergunta. A minha razão é, não importa onde ele viveu, com quem ele viveu, se os detalhes do que contam sobre ele são verdadeiros, o que me importa foi o exemplo que ele deu daquilo que ele fez. Até perguntam, mas será que Jesus viveu mesmo? Eu poderia dizer, olha, vivendo ou não vivendo, aquele é o modelo de conduta que eu gostaria de ter. Aquele é o modelo de conduta do homem perfeito que eu considero. Então é assim que eu quero me conduzir. Porque aí eu começo então a alimentar a fé em outra questão, que é exatamente a fé na justiça divina. Então vemos que todos esses ensinamentos que são trazidos para nós por Jesus, Kardec sempre coloca isso, ele coloca isso lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre não considerar as questões históricas ou geográficas, porque são polêmicas, muitas vezes distorcidas, não estão dentro da nossa realidade, mas ele fala que o Evangelho é baseado nos ensinamentos morais dele. Porque assim a gente não se prende em datas, em nomes de pessoas, que isso aí pode ser alterado, mas aquele exemplo de conduta é fundamental. E é então que nós vemos que todos esses ensinamentos morais que chegam para nós têm a sua razão de existir, e é exatamente ali o nosso modelo de conduta. E aí, se nós queremos saber se dá certo ou se dá errado, basta a gente viver aquilo no nosso cotidiano. Que efeito a caridade provoca em nós? Que efeito as nossas virtudes provocam na nossa relação com as pessoas? E aí nós podemos viver isso na prática. Você quer saber se a bondade é positiva? Seja bondoso com as pessoas. Você quer saber se a coragem é positiva? Seja corajoso nas suas provas. Você quer saber se a confiança é algo válido? Seja confiável.
E assim a gente vai ver que na prática esses ensinamentos vão trazendo os seus efeitos. E aí então, diferentemente do que normalmente acontece, nesses ensinamentos que são muito mais religiosos do que filosóficos, nós vemos pessoas que dizem assim, olha, eu vou segui-lo, e eu sei que eu vou ser salvo. E a gente pensa assim, olha, seguir não é o suficiente se você não trabalhar dentro daquilo que foi proposto. É essa a realidade que vai trazer esse resultado inquestionável. Então esse seguir para nós significa assim, olha, eu vou seguir como um discípulo de fato, não como um espectador. Porque a maioria se coloca assim, fala-se muito da boca para fora, segura livros religiosos, participam de rituais, mas no dia a dia é uma pessoa completamente isolada. Então é assim que nós percebemos que essa nossa relação com essa filosofia é uma relação prática. Aí sim nós temos esse efeito, esse resultado que é exatamente a nossa confiança. A fé no futuro, como foi trazido para nós aqui, e a confiança na justiça de Deus que Jesus veio ensinar. Então ele não veio como o salvador dos homens, no sentido de salvar individualmente um por um sem que ele tenha merecimento. Na verdade, essa salvação virá através do nosso trabalho dentro da mensagem que ele veio exemplificar. Os professores vieram salvar todos os ignorantes. Qual é o papel do professor? Instruir, ensinar. Ah, mas o aluno não aprende, então ele não vai ser salvo. O aluno não estuda, também não vai ser salvo. O médico veio salvar as pessoas. Mas e se o paciente não seguir a orientação dele e não tomar remédio? O médico não pode fazer milagre. Então, na verdade, nós somos espíritos, e essa compreensão de que nós somos espíritos autônomos, no sentido do uso do nosso livre-arbítrio, é exatamente essa certeza que nós temos hoje, de que a mensagem de Jesus é uma mensagem didática, que nós temos que abraçar. Então vamos aqui. Né? Pois é, Brás, eu acho assim que a mensagem de Jesus nós podemos entender que é uma mensagem consoladora, né? Mas chega um momento em que somente a fé não é o suficiente, principalmente nessa época que nós estamos agora, uma era tecnológica, uma era muito racional, em que é necessário que nós utilizemos a nossa fé juntamente com o conhecimento que nós temos. E de todas as doutrinas que nós temos hoje que fala a respeito dessa realidade espiritual, eu não conheço outra que não seja a doutrina espírita. Mas não significa, mais uma vez, que as outras doutrinas também não proponham filosofias importantes para a transformação da vida das pessoas. Porque se elas seguirem essa filosofia, mesmo que elas não saibam o que vai acontecer depois, elas vão colher os frutos. De repente você é uma pessoa que diz assim, olha, eu sou um trabalhador, eu sou uma pessoa muito dedicada, uma pessoa muito fiel, muito confiante naquilo que a natureza pode me oferecer. O que você pode me oferecer? Eu falo assim, toma, pega esse potinho de sementes e planta. Mas o que vai nascer dessa semente? Confia em mim. Aí eu vou plantar, vou regar, vou ter o cuidado de limpar aquela minha horta, e de repente começam a nascer ali frutos muito proveitosos, saudáveis, nutritivos. Aquela pessoa não sabia o que estava plantando. Mas depois que ela começou a colher, ela viu isso. No nosso caso, nós espíritas, nós vamos então até o balcão, apresentamos então o nosso currículo dentro da nossa conduta moral, e começamos então a falar assim, olha, o que eu posso escolher? Aí abrem para nós assim as opções. Você pode escolher essa planta, essa planta, essa planta ou essa planta. Então nós sabemos o que estamos plantando porque é um resultado natural daquilo que nós fazemos. Compreendemos o mundo espiritual, compreendemos a dinâmica que a vida pode nos oferecer. Essa é a diferença. Então aquele que não tem esse conhecimento que nós temos, não significa que eles estão destituídos desse apoio, que eles estão desamparados. Mas exige muito mais, porque você vai ter que confiar em coisas que você não sabe se são verdadeiras ou não. No nosso caso não, você vai comprar uma passagem, vai comprar um pacote turístico, você sabe exatamente para onde você vai. Para aquele que não tem compreensão, eu vou te dar uma viagem, para onde? Confia em mim, que você vai gostar. Aí o cara fica, ai meu Deus, seja que Deus quiser. No nosso caso não, nós estamos fazendo o roteiro junto com o pacote que nós ganhamos. A Andréa colocou que os jovens questionam muito, sendo assim os argumentos têm que ser consistentes, é natural. Nós temos hoje a doutrina que tem pouco mais de 150 anos. Essa geração, e as próximas gerações que estão chegando, são aquelas que não vão acreditar por acreditar.
Fraterna escreveu para nós aqui, né, quem escreveu essas verdades são confiáveis. A gente tem que analisar, né, Fraterna, essas verdades baseadas no conhecimento que nós temos nas pessoas. Informações históricas para aqueles que não fazem parte do nosso cotidiano, que não são contemporâneos a nós. E daqueles que são contemporâneos, vejamos o exemplo. Porque a palavra convence, o exemplo arrasta, né? Nós sabemos desse ditado. E então, para nós que temos a oportunidade de conviver com pessoas assim, nós analisamos aquela pessoa, vemos a sua conduta, vemos a forma como ela se comporta publicamente, então ela começa a conquistar a nossa confiança. Já aqueles do passado, nós dependemos do quê? De informações históricas, é o caso de Kardec. Como é que você confia que Kardec era um homem de caráter? Baseado em tudo aquilo que os outros escritores também escreveram sobre ele. Aqueles que conheceram o resultado de suas obras, enfim, tudo. O Hermes colocou uma vez em que eu dizia, as mentiras de hoje foram verdades de ontem, né? E continuarão sendo assim enquanto as pessoas não se rebelarem, né, contra simplesmente o ato de ter fé, mas começarem a aplicar a razão nisso tudo. A Fraterna colocou também, na verdade, cremos no que queremos e no que faz com que sintamos bem, já que quem escreve coloca a sua forma de ver, já que quando Jesus aqui esteve, não havia repórter nem máquinas fotográficas. Então foi o que eu falei para vocês. Eu posso até não acreditar que Jesus existiu, mas eu vejo naquela personagem que foi criada, com todas aquelas virtudes, um padrão de vida que eu quero viver. Então muitas pessoas têm dúvidas. Como eu falei para vocês, você não vai para o inferno se você duvidar que Deus existe. A dúvida é natural, a dúvida é daquele que pensa. Se você não pensa, se você não raciocina, e esse é um dos principais atributos da filosofia, que faz com que você questione, para que você tenha essa convicção. Deixa eu ver aqui, o Brás colocou, né, a lógica e a razão são grandes ferramentas, né, para um apreciador, de fato são, não tenhamos dúvida. Pessoal, deixa eu acelerar um pouquinho aqui, senão, embora o texto seja pequeno, se a gente não terminar, ele não terminou, né? Então vamos lá, desde o início aqui, ó, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. A consolação na fé no futuro é aquilo que nos espera no mundo espiritual. E até mesmo no futuro aqui no mundo físico, né? E a confiança na justiça é que, embora eu não esteja vivendo no futuro porque eu vivo no presente, eu tenho confiança de que aquela experiência que eu estou vivendo, ela tem a sua razão de ser. E que se eu souber lidar bem com ela, eu serei bem sucedido. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Então a gente vê assim, ó, quais exatamente as duas forças, quais as duas grandes forças que regem a nossa vida nos conduzindo para a felicidade. O amor e a caridade. Dá a impressão que a gente vai falar de coisas pesadas, de coisas destrutivas, coisas dramáticas. Não. Amor e caridade. Parece uma coisa pesada? Não é. Só que na verdade é. Por quê? Porque para que a gente viva o amor e a caridade é importante que nós façamos renúncias relacionadas com o nosso egoísmo, com o nosso personalismo, com o nosso individualismo. E você falar para uma pessoa ser generosa em todos os sentidos, generosa na conduta, generosa nas ações, nas palavras, nos pensamentos, ela precisa primeiro abrir mão daquilo que ela é, dentro daquele padrão inferior de evolução. Então eu preciso, assim, para eu criticar alguém, nós temos uma facilidade enorme de falar mal, de criticar, de condenar, de punir. Isso é natural de todos nós. E a caridade diz assim, ó, isso que é natural em você, fique quieto. Aí a gente fica com aquele comichão, né? Mas eu preciso falar mal de alguém. O meu pensamento quer falar mal daquela pessoa. Eu vi um indivíduo que foi preso por tráfico de drogas, tomara que ele sofra. A caridade diz assim, ele vai ter que ser punido, eu lamento por isso. Mas, sinceramente, eu espero que ele seja bem sucedido. Eu espero que ele consiga vencer essa dificuldade que ele tem.
Então a gente começa a renunciar a pensamentos, palavras e ações, que é exatamente o mais difícil de todos nós. Nós temos essa tendência a agirmos expondo aquilo que nós somos, e sempre de uma forma inferior. Porque as imperfeições elas acabam se destacando com mais facilidade que as nossas virtudes. E quando nós encontramos uma pessoa virtuosa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, virtuosa de fato, nós percebemos assim que essa pessoa, embora ela pareça uma pessoa maravilhosa, nós não fazemos ideia da luta íntima que ela está tendo para poder conter os elementos inferiores que ela tem dentro dela. Então essa é a luta realmente válida. Nós contemos as nossas imperfeições. Diário é esforço segundo a segundo. Porque aquilo que eu sou agora, eu posso não ser daqui a um segundo, basta que eu tenha uma provocação. Então é isso que nós temos sempre que observar. Que esse jugo que Jesus traz para nós é um jugo muito leve. O amor e a caridade são os dois dos maiores, das mais elevadas virtudes, né? As duas das mais elevadas virtudes que nós temos e sentimentos também. Só que para poder viver isso é necessário primeiro que nós quebramos muitas barreiras do nosso individualismo. Saiamos daquela condição primitiva e nos elevemos depois. Hermes colocou como referência aqui depois, né, o texto número 163 do Fonte Viva, Aprendamos com Jesus. Então, lendo esse texto, a gente vai ter muita informação também. Bom, e para poder terminar aqui o nosso raciocínio, eu trouxe uma mensagem que eu achei que é muito bonita, que ela foi publicada no site do Centro Espírita, do Instituto Espírita Batuíra, de Saúde Mental. Isso fica lá em Trindade, no estado de Goiás. Né? Deixa eu ver se fica em Goiás mesmo. Isso, fica em Goiás. Deixa eu confirmar para vocês. Deve ser em Goiás. E tem um texto aqui muito bonito chamado O Jugo Leve. Foi escrito por Gebaldo José de Souza. Então vamos lá, vou ler para vocês aqui que ele traz uma ilustração belíssima desse exemplo. Então ele diz assim. Primeiro traz a referência, Mateus capítulo 11, versículos de 29 a 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Olha só então, a mansuetude e a humildade. Duas grandes virtudes que nós temos que ter no coração. Essa mansuetude, o indivíduo ser manso, ele ser tranquilo, pacífico, harmonioso nas circunstâncias, não aquele explosivo, agressivo, autoritário, pelo contrário. E a humildade, de não se querer colocar como mais especial ou maior do que as pessoas, mas exatamente pela sua pequenez, ser capaz de ajudar em qualquer circunstância. Então essas são duas virtudes importantes para todos nós. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Início dos anos 50, no século passado. Mediana cidade do Triângulo Mineiro. Ruas de ladeiras variadas, calçadas de paralelepípedos. Uma carroça transporta pesadas vigotas rua acima. Sobre a carga, já de si enorme, ia o condutor a fustigar o cavalo, que fraquejava no aclive acentuado e escorregadio. Após ingentes esforços, o pobre animal para, a bufar, incapaz de prosseguir a marcha, embora os gritos e reiterados açoites do carroceiro, jovem ignorante e impiedoso. Furioso desceu da carroça, redobrando xingamentos e chicotadas vigorosas. Também ele uma alimália, embora de outra espécie, racional, mas na verdade cruel e inclemente. Por sorte passava por ali outro jovem, só que este sensato, e, inspirado em Francisco de Assis, pleno de compaixão, usou de misericórdia para ambos, cavalo e condutor. Com humildade propôs ao carroceiro: posso ajudá-lo? Empurra a carroça e você puxa o cavalo. Esse desgraçado está com moleza, não levanta porque é manhoso. Ele está cansado. Vamos ajudá-lo, que ele dá conta de subir. Tá certo, pode empurrar. Mas o cavalo não aceitou nem a presença do condutor, recusando-se a segui-lo, seja pelo cansaço, seja pela antipatia. Espera um pouco, uns 5 minutos, ele está cansado. E vamos inverter as posições. Você empurra a carroça e eu guio o cavalo. Proposta aceita a contragosto,
nosso jovem pôs-se a conversar com o animal, ainda muito assustado. Com serenidade e palavras amorosas, ganhou-lhe a confiança, acariciando-lhe a crina, enquanto aos poucos descansava. Disse-lhe em tom de voz amigável: São Francisco vai te ajudar, meu amigo. Impaciente, o outro propunha retomar a caminhada. Nosso amigo, sob o amparo de Francisco de Assis e a força moral que a humildade e a paciência lhe favoreciam, respondeu-lhe: Espera mais um pouco, um minutinho só. Ele subirá com a carga. Passado o tempo razoável, o companheiro convidou o cavalo a se levantar, dizendo-lhe com carinho: Nós vamos ajudá-lo, vem comigo. O bichinho atendeu ao chamado, trôpego a princípio, mas, firmando-se, venceu a íngreme ladeira até a esquina próxima, onde a rua transversal amenizava a subida em busca do destino visado. Neste ponto, nosso amigo despediu-se de ambos, com palavras amistosas para um e de bons conselhos para outro, para que experimentasse a paciência sempre com seu companheiro de trabalho que o ajudava a ganhar o pão de cada dia. O fato singelo, mas real, leva-nos a refletir sobre o convite de Jesus com a promessa do jugo leve. Perdemos todos os esforços se desanimamos, quando o fim da prova poderia estar à vista, quem sabe na próxima esquina. Ao seguir, encorajados pelo auxílio invisível que não falta, vencemos os aclives do caminho que nos cabe percorrer, ainda que a passos trôpegos. Quando nos surgem sofrimentos, ao invés de nos desesperarmos, indaguemos ao Mestre quais lições devemos aprender com a dor, essa sublime mensageira. Amigos espirituais, em nome dele, acorrem aos nossos apelos, quando aprendemos a buscá-lo nas asas da prece, revestida de humildade e confiança. Agostinho, Espírito, no capítulo 27, item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, afirma-nos: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Os bons espíritos, quais samaritanos, não eliminam nossas provas, mas encorajam-nos e inspiram-nos quando a eles recorremos. Ainda que distantes da fé ardente, se cultivamos a prece sincera, buscando compreender as mensagens que as dores nos trazem, ela cresce pouco a pouco em nosso íntimo pelas respostas que nos oferece. Se recorremos à oração sinceramente, cumprindo nossos pequeninos deveres e buscamos vivenciar as lições do Evangelho, as respostas sempre nos vêm. E assim nosso jugo vai se tornando leve, suportável. Indispensável para isso, aviar as receitas de amor do Divino Mestre, buscando por nossa vez suavizar provas de outros irmãos de jornada. Com paciência e resignação ativas, reduzimos nossas dores, sem aflição e desespero indispensáveis que as reações desequilibradas favorecem. A dor fustiga, inclemente, mas o orvalho divino nos conduz ao jugo leve prometido por Jesus. Então essa mensagem mostra para nós uma situação do cotidiano que reflete com muita clareza aquilo que nós também vivemos. Então temos paciência, carregamos então o nosso jugo com tranquilidade, com confiança, com fé e com luta também, muitas vezes com suor e com lágrimas. Mas certamente nós seremos bem-sucedidos se passarmos por isso. E a gente lembra naturalmente aquela passagem do Chico, quando ele dizia para nós assim que o espírita chora. Mas ele chora escondido, lava o rosto e depois vai trabalhar, servindo aqueles que precisam. Então talvez esse seja para nós a melhor receita que nós podemos ter hoje, para lembrarmos sempre das dificuldades que nós vamos ter. Paciência com aqueles que do nosso convívio tornam a nossa jornada mais difícil, paciência com os desafios que nós temos que enfrentar no nosso cotidiano, paciência com aquilo que nós gostaríamos de ter, mas que infelizmente nós somos ainda privados desse conforto, para chegarmos então ao resultado que todos nós esperamos naquela confiança do futuro que todos nós alimentamos dia após dia. Então essa é a proposta que a doutrina tem para nós, falando sobre esse jugo leve. Mais uma vez a gente lembra, para vocês que chegaram depois, eu expliquei aqui rapidamente que o significado do jugo
que nada mais é do que aquela peça de madeira que é encaixada no pescoço dos bois, dos cavalos, dos jumentos, para transportarem uma carroça. Então nós também temos o nosso jugo dentro dessa mensagem simbólica, falando daquele peso que nós temos que arrastar. Mas que nós podemos aliviar esse peso quando nós trabalhamos com mais confiança, trabalhamos com mais paciência, com mais resignação, com todas aquelas virtudes que nós aprendemos com tanta frequência. Hermes lembrou aqui para a gente fechar, as montanhas, os problemas que passamos são aprendizados. E tem fim, não existe nenhuma montanha que é infinita. Ela pode ser alta, pode ser íngreme, pode ser ali muitas vezes desafiadora, né, na sua topografia, nos seus elementos, mas chega um momento em que nós chegamos no topo. E essa é a nossa maior conquista. Então, quanto mais tempo nós resistirmos a dar continuidade nesse percurso, maior vai ser o tempo que nós vamos demorar para vencer esse obstáculo. Então, o Spock lembrou aqui, né, o jugo era usado com 2 bois. O mais velho controlava o mais novo, né? Então está aí mais uma, né? Mais um exemplo para nós. Então, muito bem, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Cindizinha, quem que vai fazer o encerramento para nós? O professor vai fazer? Beleza. Então, passando para você, voltamos em seguida. Sandra, esse texto que nós estudamos, essa mensagem para quem quiser, está nesse link aqui. Deixa eu pegar para vocês. Está aqui o texto que nós lemos hoje. E ali também já tem o versículo, né, da mensagem.